sabia que apenas 38,3% das mães amamentam até os 6 meses no Brasil? Nos países de renda média e alta, apenas 23,9% das mães amamentam seus filhos exclusivamente no seio materno até os 6 meses de vida. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão que mais me fazem, a pergunta que mais me fazem no consultório. Doutora, o meu leite está fraco? E isso é uma pergunta que ronda, que está presente não apenas nas mamães de primeira viagem, mas também naquelas que já alimentaram os seus filhos anteriores. Sempre surge essa dúvida: será que existe um leite materno fraco? As pesquisas científicas nos indicam e nos provam que não existe. Algumas vezes o bebê ele acaba mamando mais vezes, desejando ficar mais tempo no seio materno, porque ele está passando por um período de crescimento, ele está dando aquela crescidinha que nós mães percebemos quando ele começa a perder as suas roupinhas, quando aquela roupinha que a semana passada ele usava estava bonitinha, e essa semana já não está mais servindo. Então, nem sempre o choro do bebê e aquela necessidade que ele tem de ficar um pouco mais no seio significa que ele está com fome, ou significa que o seu leite não está sendo suficiente para ele. E eu sempre digo que a natureza, ela é tão perfeita que até mesmo o nosso leite materno, ele acaba ele se modifica ao longo da mamada. Então, tem muitos bebês que choram ou mamam num tempo muito curto, porque o bebê está mamando apenas o leite do início da amamentação. Ou seja, o nosso seio, quando estamos amamentando, ele, através dos hormônios que são ativados principalmente quando o bebê começa a sugar o nosso seio, e quanto mais ele suga, mais leite é produzido, porque esse é como se fosse o botãozinho de start para o seu corpo entender que o seu bebê está precisando de leite e que você precisa produzir mais. Então, quando o bebê começa a sugar no seio, o leite que nós chamamos de leite anterior, ou seja, o leite inicial da mamada, é um leite que é rico em água, em vitaminas, em anticorpos, tem proteínas, mas a maior parte da sua concentração, da sua composição, é feita de água. Então, nós costumamos dizer na pediatria que é o leite que mata a sede. Então, aqueles minutos do início da mamada, né, e onde o bebê mama e descansa, ele está matando a sua sede. E muitas vezes esse bebê se cansa nessa primeira parte da mamada. E logo depois desse leitinho que mata a sede, vem o leitinho que mata a fome, ou seja, o leite posterior, ou como nós chamamos, leite do final da mamada, aquele que é produzido depois que o bebê já mamou o leite anterior, já matou sua sede. Ele é rico em gordura, ele tem proteínas, ele também tem água, mas a sua proporção de gordura é muito maior no final da mamada. E é esse leite rico em gordura que vai deixar o seu bebê satisfeito por um tempo maior. Então, eu sempre oriento as mamães que passam comigo, tanto no consultório quanto nos hospitais, que nós precisamos esgotar o leite produzido por um seio antes de colocarmos o bebê para mamar no outro seio. Então, se por acaso o seu bebê mamou 10, 15 minutos apenas num seio e largou o seio ou dormiu, na próxima mamada você vai voltar o bebê para o mesmo seio para que ele mame aquele leite que vai matar a sua fome. Aí até esgotar. Então, ele esgotou aquele leite com gordura. Se ele ainda quiser mamar, você troca o seio para que ele mame o leite anterior do outro seio.
Mas é sempre importante esgotar aquela mama, esgotar aquele peito, né, aquele leite, esgotar aquele leite, para que o bebê mate a sua sede e mate a sua fome. Dessa forma, o bebê ele vai cada vez mais espaçando o tempo de mamada. E isso, no primeiro mês, ele mama num tempo menor, no segundo mês ele começa a espaçar até que vai chegando lá no sexto mês, que é quando o bebê já está sentado, que a gente vai conseguir fazer a introdução alimentar. Então, mamãe, não existe leite fraco. Outra questão que é bastante importante a gente conversar é sobre a pega do bebê. Porque o ideal é que o bebê faça aquela boca de peixinho, que a gente sempre conversa no consultório, mas não apenas isso, ele precisa fazer a boca de peixinho, ele precisa estar com a barriguinha de frente para sua barriga, você precisa estar numa posição confortável para que todo o mecanismo flua bem. Se o bebê mama e começa a fazer um barulhinho, significa que a pega dele não está totalmente adequada. Ele pode estar recebendo ali, engolindo, deglutindo, junto com o leite que sai do seio, muito ar. E isso vai fazer com que ele tenha mais cólicas. Então, nós precisamos oferecer o seio da forma correta, ou seja, deixar o bebê esgotar o seio, pode ser em 2 mamadas, ou pode ser numa só, se o bebê conseguir mamar seus 40 minutos, né? Entre mama e descansa, mas se ele esgotar aquele seio, quando o bebê sair do seu seio, parar de mamar, você faz uma ordenha pequena e vê que não sai mais nenhum leite do seu seio, significa que ele mamou o leite anterior e o leite posterior, ou seja, o leite que matou a sede e o leite que matou a fome. Se por acaso, quando o bebê soltar o seu seio, você fizer uma ordenha leve e ainda sair leite, significa que ele mamou apenas o leitinho que matou a sede dele. Então, na próxima mamada, você coloca o bebê para mamar do mesmo jeito e acomoda o bebê de uma forma que a pega seja adequada. Assim você não sentirá dor, não vai machucar o seu seio e o bebê vai engolir o mínimo de ar, o que fará com que ele não tenha cólica e que ele mame também no tempo necessário, porque se ele deglutir muito ar, ele vai se sentir satisfeito por um momento e ele vai querer ficar mamando num tempo menor. Espero ter ajudado. Essa semana conversaremos um pouquinho mais sobre a amamentação. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me mande, que poderemos conversar e tentar ajudá-las aqui através desses vídeos. Bom, grande beijo para vocês, obrigada por terem ficado comigo até agora.